pessoal, meus irmãos em Cristo e colegas de profissão, boa noite a todos. Vejo alguns rostos aqui que eu conheço já, né, pessoas que estão acompanhando o nosso GT desde o início. Para quem chegou hoje, o nosso GT, ele iniciou em 2020, né, então queria até colocar para vocês, assim, que nós temos um canal no YouTube com muitas reuniões que foram gravadas e colocadas no YouTube, né? Então, a gente tem ali um perfil no Instagram e também no YouTube com bastante material para quem é professor de história, para quem é cristão, e eu creio, assim, que seria bem, assim, recomendo fortemente que vocês assistam essas palestras, essas reuniões que foram gravadas, porque tem muita coisa boa ali, viu? Quem está aqui desde o início sabe que a gente está no nosso 3º ano de calendário, e o nosso primeiro ano foi sobre fundamentos, né, da área da história. No 2º ano trabalhamos bastante a licenciatura e a formação de professores, e esse ano temos um novo tema, que é escolhido ali, indicado pelo Matheus e também pelo conselho, né. Então, gente, eu me sinto, assim, sempre me sinto feliz, né, contente de estar com vocês aqui para compartilhar essa fala, dizer, assim, que é uma honra, né, e agradeço o convite, viu, Matheus, e a indicação do conselho para que eu pudesse fazer essa fala, né, inclusive essa fala me desafiou. Essa semana fiquei aqui lendo coisas novas que eu acho que me foram propícias pelo momento também de fazer uma fala sobre os desafios, né, de ser professor e ser cristão, e foi um desafio também preparar esse material para vocês. Eu espero que vocês gostem, que seja para a meditação nossa aqui, viu? Então, passados agradecimentos e a indicação que vocês estejam aí procurando algumas coisas do nosso GT, eu quero fazer a apresentação. Pergunto se vocês me escutam, eu espero que sim, né, depois de tudo que eu falei. E vou colocar aqui a apresentação para a gente poder iniciar a conversa. Então, meus irmãos e colegas de profissão, hoje eu quero falar então com vocês, quero conversar com vocês sobre esse título, né, Ser Cristão e Professor de História, os desafios da devoção e da profissão. Foi um tema que eu pensei muito na minha própria trajetória aqui no GT, que começou em 2020, foi uma inquietação, uma busca pessoal, que acabei encontrando outras pessoas, né, nem sabia que tinha tantos professores de história, né, cristãos, não sabia. Foi muito interessante essa descoberta, porque eu moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, né, moro na fronteira com o Uruguai, e eu sei que vocês são de vários lugares do país, né, então foi muito legal, assim, a gente ter se encontrado. Eu creio que Deus, assim, estava no coração de Deus, que nós tivéssemos um GT, que nós tivéssemos um grupo em que a gente pudesse conversar, dialogar, até orar uns pelos outros sobre o nosso trabalho como professores de história, né, e como cristãos. Então, eu quero aqui trazer para vocês um pouco das minhas reflexões e meditações sobre isso. Não é algo acabado, não é algo concluído, é uma coisa que eu ainda estou refletindo, né, mas eu quero dar aqui o início. Inclusive quero que vocês perguntem, que coloquem também suas questões e experiências, né, com a profissão. Eu quero me apresentar rapidamente. Eu sou o Jonatas Carati, né, tenho 39 anos, sou casado com a Marina, sou pai de 3 crianças, do João Batista, de 6, da Suzana Beatriz, 4, e o Augusto, 2. Eu nasci em Porto Alegre, em 83, e em 2013, exatamente 10 anos atrás, eu vim aqui para Jaguarão, que é na fronteira com o Uruguai. Vim aqui prestar um concurso público e hoje trabalho aqui na Universidade Federal do Pampa, em Jaguarão, no curso de História. Então, eu me licenciei em História no La Salle, na Universidade de La Salle, em 2007, depois fiz meu mestrado na Unicinos, em 2010, e finalizei meu doutorado em 2017 na URGS. Lecionei, né, no ensino básico por 5 anos, e desde 2013 eu atuo aqui no eixo pedagógico do curso de História, né? Então, eu trabalho com disciplinas de metodologia do ensino, estágios supervisionados, didática, políticas públicas e educação e psicologia da aprendizagem. Então, são temas, assim, que eu me interesso por temas de educação, por formação de professores, e assim como vocês, eu imagino que sempre fica aquela coisa, né, puxa, como ser um professor de história cristão, né? Eu acho que isso é uma pergunta que não quer dizer que eu vá respondê-la toda hoje, mas é algo que a gente precisa realmente ler, pesquisar, orar sobre isso, para que a gente possa fazer o nosso trabalho sem perder de vista, né, a nossa crença, as nossas percepções, né. A escolha do título, como eu disse para vocês, é um pouco daquilo que a gente tem vivido aqui no grupo.
Como eu estou desde o início de outubro, né, de 2020 aqui no grupo, desde 2019 na BC2, confesso para vocês que eu nunca tinha pensado antes de 2019, não tinha me preocupado, né, e por isso eu fico muito feliz de ver estudantes de graduação aqui, eu fico feliz de ver pessoas que estão, né, no início das suas pesquisas de mestrado, que estão aqui no grupo, porque vocês estão tendo a oportunidade, né, de dialogar com questões que, para mim, durante muito tempo, elas não eram inexistentes, né? Então, eu, como professor de história, eu sempre tinha a minha percepção, sim, sou cristão, mas o meu trabalho, eu não tinha percepção do quanto isso influenciava o meu trabalho, né? E o quanto isso impactava a minha vida e a vida de quem me cerca. Então, eu sempre fui um professor de história e ponto, né? E desde 2019 para 2020 eu comecei a refletir sobre isso. Será que não implica alguma mudança? O que caracteriza um cristão que é professor de história, né? Sem falar que para muitas pessoas ser professor de história cristão são oposições, né? Tem gente que não acredita, né? Um professor universitário cristão, como assim, né? E, na verdade, a gente vê que é uma questão que tem que ser mais discutida no Brasil. Já está sendo discutida há mais tempo na Inglaterra, Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem que ser mais discutida essa aproximação entre fé e ciência. Tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é, em parte, da minha jornada, né, de devoção e de profissão, para buscar, assim, respostas, né, e eu acho que eu vou apresentar aqui algumas possibilidades de respostas para vocês. Perguntas comuns, gente, eu acho que vocês já devem ter se perguntado isso, eu me perguntei, existem outras perguntas para além dessas, mas como a fé pode ser articulada com a minha profissão? Né? Essa é uma questão, assim, que vocês talvez já tenham pensado nisso, e eu tenho pensado nisso. Como que eu posso articular de maneira saudável, honesta, né, de maneira que eu mantenha, né, a minha profissão e a minha ética profissional, ao mesmo tempo a minha posição como cristão? Isso às vezes parece tão difícil, mas depois de algumas leituras que eu fiz, eu percebi que não, que é muito, até mais fácil de articular essas duas coisas do que eu imaginava. Minha maneira de lecionar está adequada à fé que eu professo? Né? Então, a forma como eu trabalho em sala de aula, eu estou falando aqui com professores de história, né? A maneira como você leciona, como eu leciono, ela está adequada à fé que eu digo, que eu tenho, que eu professo? E outra questão, o que eu estou ensinando quando ensino história? Vocês aqui, como eu, historiadores em formação, ou historiadores já profissionais, sabem que quando nós estamos ensinando, existe toda uma carga, né, de valores, do currículo, e que a aula de história não é só sobre, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a aula de história não é só sobre feudalismo, né, sobre antiguidade oriental, é sobre outras coisas também, sobre formação humana, sobre formação das ideias e do pensamento. Então, eu compartilho com vocês aqui algumas perguntas comuns, que eu imagino que vocês também tenham pensado, e aqui eu quero falar um pouco sobre isso, algumas respostas a essas perguntas que eu tenho me feito nesses últimos anos, e talvez vocês também tenham se feito. Eu queria dizer algo aqui para começar, porque assim, gente, vocês imaginem, né, é um tema, profissão de professor e a devoção, né, é um tema muito amplo. Trabalhar no sentido de pensar o nosso trabalho como uma profissão é muito importante, sabe? Vocês certamente têm observado como na sociedade o nosso trabalho é desvalorizado. Muitas vezes porque nós, como professores, não nos percebemos enquanto profissionais, pessoas que têm uma profissão, um método de trabalho, que tem todo um cuidado. Então, às vezes, parte de nós, às vezes uma despreocupação com o nosso trabalho no sentido de vê-lo como uma profissão. Então, eu trago aqui para vocês, assim, essa percepção de que, sim, nós temos uma profissão, né, e que podemos falar dela de diversas maneiras. Tem muitos autores, muitas coisas que a gente poderia falar sobre profissão, mas eu fiz um recorte específico, então eu não vim falar de técnicas para ensinar história, que é uma coisa que eu poderia falar, e poderia falar de métodos em outro momento, mas é um tema que dentro da profissão docente do professor de história, eu não vou tratar aqui, né, fiz uma brincadeira aqui, não vou falar que a profissão do professor é a melhor do mundo, né, que ser o professor e ser historiador é ótimo, uma visão romântica de que tudo, né, é maravilhoso, e não é, né. Muito importante, eu não vim falar e não vim afirmar que existe um jeito certo e cristão de ensinar história, tá? Essa é uma questão que apareceu no nosso grupo em vários momentos, desde 2020, quando o grupo surgiu, existe no WhatsApp, quando era aberto, né? As pessoas colocavam isso, mas existe um jeito certo de ensinar história de maneira cristã, né? E eu não vou falar
nessa perspectiva, né? Então não é sobre isso que eu vim falar. Não vim falar da valorização ou desvalorização da carreira de professor também, que dentro da profissão docente é algo que poderia ser abordado. Não vim falar especificamente também dos desafios que todos nós temos, viu? Não é só na universidade, nas escolas. Eu coordeno um PIBID, então eu trabalho dentro das escolas de periferia e eu vejo o desinteresse dos alunos, vejo a falta da família, vejo que o impacto da tecnologia, mas eu não vim falar sobre isso, eu vim falar de coisas que eu penso que são anteriores e considero que são mais importantes, tá? Então, sobre o que eu vou falar aqui, né? O que a gente vai conversar? Eu quero falar de outros desafios, porque esses desafios que eu falei agora são desafios que são colocados nas grandes mídias, são desafios que todos nós sabemos do nosso cotidiano, né? Mas tem outros desafios que talvez a gente não pense tanto, e que é importante a gente pensar. De ser cristão hoje, de ser um bom profissional, mas principalmente da articulação de ser e dever, né? De ser um cristão e de ter uma profissão para Deus. Eu quero trazer para vocês aqui, então, uma contribuição para essa articulação e essa aproximação entre ser um cristão, né, ser uma pessoa entregue a Deus e também ser alguém que exerce a profissão sem perder de vista o que a gente é. E eu venho aqui trazendo, gente, duas contribuições, tá? Uma delas é esse livro, Desejando o Reino, James Smith. Muito do que eu vou falar hoje vem desse livro. E o outro é do Pedagogia Cristã, que é um livro recente da ABC2, né, do David Smith. Então, são uma dobradinha de Smiths aqui, sobre essa questão de ser e dever, né, ser e profissão. E eu queria começar, gente, com duas frases dos livros que são, assim, muito importantes, tá? A primeira delas diz assim: toda pedagogia há uma antropologia filosófica. Essa afirmação do James Smith em Desejando o Reino não é dele, não é a primeira pessoa. E, sim, existem muitas citações muito melhores ou muito mais profundas do James Smith em Desejando o Reino. Mas eu coloquei essa aqui, gente, para vocês, por quê? Porque quando a gente ensina história, a gente está ensinando um perfil, um tipo de cidadão que a gente gostaria que saísse lá no final, né? A gente tem uma expectativa de formação de um tipo de pessoa, né? Então, toda a pedagogia tradicional, né, de se manter a classe dominante, vamos usar assim essa expressão, de manter assim que aquelas pessoas que naturalmente, né, têm habilidades e têm mais condições, né, uma oposição, uma pedagogia freiriana que busca não o status quo defendido, mas a revolução, né, do pensamento e a transformação, são pedagogias diferentes e que têm uma antropologia filosófica. Elas têm uma visão de antropo, né, de homem que está ali. Então, isso é muito importante para a gente começar aqui. Dizer que ensinar história é levar em conta que toda pedagogia e todo ensino de história tem por trás uma visão de ser humano que a gente deseja formar. E a segunda, que é do David Smith, né, desse livro, Pedagogia Cristã, a pedagogia é mais uma casa do que uma técnica. Eu gosto muito dessa frase, porque ele vai dar uma ênfase, gente, muito mais de como o professor, né, cristão pode tornar a sala de aula uma casa, né, uma visão de hospitalidade cristã, uma visão de cuidado pelas vidas. Né? Então, é muito importante assim, perceber que ele vai resgatar, inclusive, um conceito medieval, né, para pensar essa visão de que, bom, ser um professor é muito mais de ter um ambiente, né, de acolhimento às pessoas, né, do que ensinar um conteúdo, por exemplo, né? Então, é sobre isso que eu vou falar. A minha fala vai ser em dois momentos. Então, o primeiro a gente vai falar sobre ser cristão e o segundo sobre a profissão docente, tá? Então, ser cristão e a devoção, eu estou partindo desse livro do James Smith, tá? Eu tenho muitos outros livros que têm me abençoado e têm me edificado, né, na minha caminhada cristã, que eu poderia trazer aqui para vocês, né? Todos sabem aí, aqueles que me conhecem, sabem que eu sou fã do Peregrino, de John Bunyan, né? Sabem que gosto de Imitação de Cristo, né? Do Tomás de Kempis, que o Matheus Andrade eu sei que gosta, o próprio Agostinho, né? No Confissões, são livros que têm sido importantes para mim, né, sem falar do C.S. Lewis e outros, que são importantes para o meu pensamento, né, cristão e para aquilo que eu penso, né,
também na formação humana. Mas aqui, gente, eu venho trazer algumas contribuições do James Smith, tá? Depois eu quero saber quem já leu e quem, né, pensa também um pouco a partir desse texto. Eu vim aqui com algumas citações que eu quero trazer para vocês, para nos pensarmos juntos, essas citações, tá? Então, uma delas é esta. Em vez de se concentrar no que os cristãos pensam, destilando daí a fé cristã e transferindo-a, em seguida, para uma fórmula intelectual resumida, uma cosmovisão que a gente ouve tanto, né, essa expressão hoje em dia, este livro se aterá ao que os cristãos fazem, articulando a forma de um imaginário social cristão, conforme se acha arraigado nas práticas de adoração cristã. Eu fiz um comentário ali embaixo em relação a essa citação, que nossa preocupação está mais no pensar cristão, pensar cognitivo e menos nas práticas. A gente se preocupa muito mais se somos cristãos pelo que pensamos, inclusive se pensamos algo de errado, né? Se cometemos pecados com a nossa mente, nós nos preocupamos muito com o que a gente pensa e a nossa mente, as ideias que a gente tem de Deus, do que o nosso coração almeja. Então, você sabe que o James Smith, ele é o autor, né, de outros livros que falam sobre isso, né, sobre desejo, sobre o amor, você é aquilo que você ama, né? Então, aqui ele está dizendo o quê? Que muitas vezes a gente tem uma visão, né, de fé cristã que é muito ligada à mente apenas. Ser cristão é pensar princípios cristãos. E ele diz aqui algo muito importante sobre as práticas de adoração cristã. E aí, então, esse primeiro momento que eu estou falando aqui sobre ser cristão, né, eu estou falando sobre esse ser mesmo, né, que nós somos criados por Deus, a imagem de Deus, né, houve algo que nos decaiu, nos colocou numa situação, né, de pecado, mas fomos salvos, e isso nos coloca num novo momento, assentados em Cristo, como dizem Efésios, né, e nós fomos feitos para adorar, com práticas de adoração. Né? Então, aqui é muito mais do fazer e não do pensar. Essa é uma contribuição do Smith para a gente pensar a nossa fé em Cristo, não só como algo que a gente pensa e tem certas ideias e crenças, mas coisas que com o nosso corpo a gente acredita, mas pratica também no nosso dia a dia. Uma outra citação importante dele é esta aqui. Normalmente, a ideia que se tem de educação é de algo que diz respeito a ideias e informações. Desse modo, o objetivo de uma educação cristã é o desenvolvimento de uma perspectiva cristã, de uma cosmovisão cristã, entendida como um sistema de crenças, ideias e doutrinas. Mas, e se essa linha de pensamento estiver baseada na premissa errada? E se a educação não disser respeito principalmente à absorção de ideias e informações, e sim à formação do coração e dos desejos? E se a educação for algo que diga respeito, em primeiro lugar, ao desenvolvimento de nossas esperanças e paixões, à nossa concepção de boa vida? E se a educação não disser respeito, primeiramente, ao que sabemos, mas ao que amamos? Então, aqui, mais uma vez, a gente se preocupa, e o nosso grupo, eu estou dando aqui um histórico também das minhas experiências no GT, História e Fé Cristã, desde 2020, que a gente se preocupa muitas vezes em como abordar um conteúdo na aula de História, né? A gente se preocupa mais na forma como a gente vai abordar os temas em História do que na vida do aluno, do acolhimento do aluno, né? De demonstrar, né, esse amor que temos dentro de nós pelo aluno. Então, essa é uma questão que o Smith traz, que eu acho que ela é fundamental para a gente pensar esse ser, né, como cristão, mas também a profissão, porque o Smith ele vai se alinhar muito ao outro Smith, né, ao David Smith, em relação a essa visão das práticas, certo? Nossa prática comunica. Ele coloca bem claro no livro, bem no início, a proposição fundamental deste livro é que as liturgias, sagradas ou seculares, modelam e constituem nossa identidade, dando forma aos nossos desejos mais fundamentais e à nossa disposição mais elementar para com o mundo. Em suma, liturgias fazem de nós certo tipo de pessoa, e o que nos define é aquilo que amamos. As liturgias direcionam nosso amor para diferentes fins, treinando o coração por meio do corpo. Né? Então aqui eu coloco uma observação, né, que muitas vezes a gente busca dividir, e eu acho que essa dicotomia já deve ter passado entre vocês também, na cabeça de vocês, sobre ser a minha pessoa e a minha profissão, né, o que eu sou em vida pessoal e a minha profissão, como eu exerço a minha profissão, né, e muitas vezes achando que, bom, eu sou cristão, mas quando eu trabalho eu preciso me domar, preciso me limitar, me adaptar para exercer bem a minha profissão, e o James Smith coloca que isso não é possível.
O que nós temos dentro de nós, né, essa pulsão, né, que o Igor Miguel coloca bastante nesse livro, que eu recomendo muito também, A Escola do Messias, essa pulsão divina dentro de nós não é algo limitada ou domada. Não é uma coisa que a gente pode dizer que a gente consegue esconder, né? Se é real e se é realmente de coração, a gente não tem como esconder. As nossas práticas, o nosso dia a dia, nosso cotidiano, né, vai mostrar que a gente é cristão, que a gente ama a Deus, né? Então, as nossas escolhas de cada dia, as nossas liturgias falam do que a gente é, do que somos, do que amamos. Viver Cristo todo dia é adorá-lo, estar na presença dele, devotá-lo unicamente como seu Deus. Então, isso é impossível de esconder. Isso está dentro de nós. E então quer dizer que, de certa maneira, o que a gente vai formar nos nossos alunos também vai ter um pouco dessa pulsão divina, e deve ter essa pulsão divina, né? É claro que o Smith, ele vai mostrar muito, né, o David Smith, a maneira de se fazer isso, para não ser algo equivocado, né, algo que seja de pressionar a pessoa a tomar uma decisão, não é disso que ele fala, mas é dessa pulsão divina dentro de nós não poder ser escondida. Ele coloca também uma outra citação que eu gostei bastante, que diz assim, ó: nesse sentido, eu estou defendendo que a educação não é primordialmente um projeto intelectual, cujo alvo é proporcionar informações. Pelo contrário, educação é, sobretudo, uma questão de formação. A tarefa de moldar e criar um certo tipo de pessoa. A educação é, portanto, uma constelação de práticas, rituais e rotinas que inculcam uma concepção específica de vida feliz. Ao escrever e infundir essa concepção no coração, nas entranhas, como ele tenta demonstrar bastante no livro, na questão do corpo todo ser para Deus, não só a nossa mente, por meio de práticas materiais encarnadas, que são essas liturgias. Então, o nosso projeto, né, e às vezes a gente tem isso em mente, né, a própria BNCC em História coloca muito, e a própria LDB coloca, né, a questão de formar para o mercado de trabalho e formar para a cidadania, né? Então, será que a gente, quando dá uma aula de história, a gente dá uma aula de história só pensando nessa questão intelectual? Será que nas minhas aulas eu fico muito feliz apenas quando o meu aluno, ele dá, né, uma vazão, uma explicação que é inteligente, né, que é cognitiva, que tu percebe que existem relações de comparação, de análise, de interpretação? Puxa, a gente fica feliz, de fato, tem que ficar, porque é um projeto intelectual, mas não só de intelecto. É algo muito ligado à formação humana, as práticas, as rotinas, né? Então, o James Smith defende muito as práticas. E aqui nessa citação, ele vai dizer assim, ó, e eu acho ótima essa citação, tem várias citações dele que é aquela coisa, né? Eu que gosto de colocar, dá vontade de fazer numa camiseta, né? Dá vontade de colocar na parede do quarto, enfim, dá vontade de escrever mesmo, né, à mão, e memorizar algumas citações que são bem, bem importantes, assim como essa. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente pôr ideias e doutrinas e crenças corretas na cabeça, para que isso propicie o comportamento adequado. Pelo contrário, é uma questão de ser o tipo de pessoa que ama da maneira certa, que ama a Deus, ao seu próximo, e sua postura em relação ao mundo é guiada pela primazia desse amor. Então, eu como cristão, vocês como cristãos, né? Nós temos, e por isso que eu falo primeiro do ser cristão, para depois falar da profissão, né? Nós somos essa pessoa que ama e que adora a Deus no nosso cotidiano. Nosso comportamento, ele não é só coisas que pensamos, mas coisas que a gente materializa, né? Então, o tipo de pessoa que ama, nós fomos feitos, né? E o Igor Miguel traz muito isso no livro A Escola do Messias, nós fomos feitos para conhecer. Dentro de nós, né, há um desejo de conhecer o universo, conhecer os fatos históricos, conhecer, sei lá, escavações arqueológicas. A gente foi feito para conhecer o mundo, mas principalmente conhecer a Deus, né? Então, isso está dentro de mim. Eu sou um cristão que vive no meu dia a dia, as minhas liturgias, o meu devocional, o meu momento de louvor a Deus, o meu momento de contemplação à natureza, de agradecimento a Deus, meu momento de avaliação sobre o meu dia, né, do que eu pensei, do que eu pratiquei, se foi correto ou não, se eu tenho que pedir perdão para alguém. Essas coisas precisam estar presentes no tipo de pessoa que ama a Deus. Uma outra citação: a educação é um esforço holístico, integral, que envolve a pessoa toda, inclusive o corpo, num processo de formação que tem como objetivo nossos desejos, que aparelha a nossa imaginação e nos orienta em relação ao mundo. É por isso que as estratégias educacionais que transitam unicamente pelas ideias racionais, né, na verdade não educam, isso é, elas não formam pessoas.
Gente, aqui é uma crítica, assim, que ela é muito importante para a nossa educação no Brasil, porque muitas vezes a gente forma esse pensamento, né, ou tenta construir um pensamento até de consciência histórica, mas a pessoa não é só uma cabeça, a pessoa não é só a mente, a pessoa é esse algo integral que Deus criou, maravilhoso, né? A pessoa é complexa, tu não consegue, né, entender a pessoa num minuto. Eu mesmo sou casado há 8 anos, eu digo para minha esposa, né, que o amor de quem é casado, tu vai conhecendo a pessoa cada dia mais e vai amando mais, né? E é uma coisa assim, por quê? Porque é algo expansivo, né? Então, conhecer alguém é como conhecer o universo, é impossível conhecer toda uma pessoa. Então, às vezes a gente trata o aluno, né, de uma maneira assim que parece que não é tão complexo, não é tão, né, tão expandida, e a gente acaba não se dando conta que a gente está formando pessoas na sua integralidade, não só no seu pensamento, tá? Então, eu pergunto para vocês, quais são os seus rituais sagrados, né? Ele coloca essa visão da liturgia, né? Um conceito de liturgia seria parecido com o hábito, seria parecido com um ritual, que se fala muito hoje em dia, mas não tem nada de desenvolvimento pessoal, né? Na verdade, o ritual sagrado é um ritual que te eleva a Deus. Então, tu pode ter o ritual de tomar um copo d'água antes de dormir, tu pode ter o ritual de correr todos os dias meia hora, mas essas coisas muitas vezes falam mais sobre você mesmo. São rituais para si mesmo, né? Individuais para si, e não rituais que são para Deus. Então, em quantos momentos do dia você para, né? Você para esse ritual, para, né, memorizar um versículo, ou para dizer alguns versículos, ou para contemplar a natureza, ou para ligar para alguém, para orar para uma pessoa, né? Então, esses rituais sagrados, quais são? Então, aqui algumas citações que eu gosto muito do Smith. Nossa orientação principal em relação ao mundo é visceral e não cerebral. O que o Smith coloca aqui, gente, é profundo, porque vai mostrar que muitas vezes a gente acha que a vida humana é, vamos dizer assim, resumida pela cabeça. E não, né? Ele vai falar que muitas vezes os nossos sentidos, a nossa intuição, né, aquele frio na espinha, aquela coisa que mexe no estômago, mostra que nós somos muito mais do que uma mente. Ele diz também assim, portanto, conforme dissemos, os hábitos, disposições pré-cognitivas se formam pela prática, rotinas e rituais que inscrevem hábitos em nosso caráter, de tal modo que se torna uma segunda natureza. Então, quando eu acordo todo meu dia, todos os dias, às 6 da manhã, para fazer um devocional, para ler um livro cristão, para ler a Bíblia, para orar, isso é algo que forma uma segunda natureza em mim, uma natureza de Cristo em mim. Então, são esses hábitos, essa prática do dia a dia, essa liturgia, né, que nos torna cristão, de certa maneira, nos leva a amar a Deus e a desejar a Deus, né? Liturgias também são práticas rituais que funcionam como pedagogias do desejo supremo. Então, a reflexão e a meditação que o James Smith traz para nós é para nós pensarmos da maneira que nós temos vivido como cristãos. Como nós temos materializado, concretizado, ritualizado no nosso dia a dia os momentos de adoração a Deus. Porque, gente, todos vocês sabem, né, e tem um livro que eu li, gostei muito, uma indicação do Luiz Borges, né, A Sociedade do Cansaço, né? Gente, nós vivemos a sociedade do cansaço, o esgotamento da alma, o infarto da alma. Então, não tem tempo para nada, a gente sempre quer fazer um monte de coisa. E quem usa aí rede social sabe que a gente é empurrado para o tempo todo responder, né, digitalmente. A nossa vida virtual vai ficando mais intensa que a real, né? Então, ou seja, a gente percebe que a nossa vida é tão agitada que daqui a pouco tu viveu um dia todo e não leu a Bíblia. Tu viveu um dia todo e não orou a Deus, não olhou para o céu, não colocou o teu coração também de arrependimento a Deus, com os pecados, né, daquilo que você fez, que tem que pedir perdão a Deus e às pessoas, e essas coisas passam batido. E daqui a pouco a gente, né, se torna esse cristão nominal, que na verdade nem deveria existir essa expressão, né, nominal, porque o cristão não tem como ser nominal, o cristão é um mártir, é aquele que sofre e pratica a vida cristã diária, né? Então tudo isso aqui, gente, desse livro é para a gente pensar esse ser cristão. Tá? E agora, com aquilo que nós conversamos sobre ser cristão, eu trago para o livro do David Smith sobre ser professor cristão. Então, vamos acumular, né, e vamos aí continuar meditando sobre esse ser cristão, e agora como esse ser cristão se
coloca na sala de aula, né? E o James Smith, ele é um livro incrível, eu oriento vocês, assim, indico, né, que leiam esses livros aqui, que eu estou indicando citações, porque são livros que nos ajudam muito, né, a pensar a nossa vida com Deus e a nossa prática também, de uma maneira saudável, né, ou seja, não de uma maneira forçada, de uma maneira desrespeitosa, como muitas vezes a gente acaba refletindo, né, como é que eu consigo ser um cristão na sala de aula? Assim, a prática, enfim, do grupo do GT que a gente tem aqui, a gente vê que tem muitas ideias diferentes sobre isso. Mas esses livros têm me dado uma luz, assim, para pensar nessa relação. E aí, gente, a pergunta é, posso ser cristão, professor de história? Sim, você pode, você deve, né? Se você é um professor de história, você é cristão, professor de história, você não pode perder isso pelo caminho. Tá? Existem coisas que se perdem pelo caminho, mas isso não dá para se perder. Ser cristão, tu continua sendo cristão quando entra numa aula de história. Então, eu trouxe algumas questões aqui do David Smith para nós, tá? Aqui, o que acontece se deslocarmos o foco e perguntarmos não apenas quais ideias cristãs devem ser ensinadas, mas também o que poderia ser cristão sobre as práticas de ensino, aprendizagem, entre as quais convidamos nossos alunos a viver? Né, uma pergunta. Então, se a gente deslocar a pergunta, né, e não ficar pensando só nas ideias cristãs, né, e eu tenho 3 filhos, então essas coisas me preocupam, o mundo que eu vivo me preocupa. As ideias cristãs, eu estou passando ideias cristãs para ele, pensamentos sobre quem é Deus, né, princípios bíblicos, mas será que isso está, né, eu como professor, eu consigo, na prática da minha casa, ou na prática da sala de aula, existe como relacionar a prática de ensino com o cristianismo? Essa é a grande pergunta do David Smith. É possível fazer essas duas coisas juntas? Não deixar de ser cristão, professar, né, a sua devoção, mas trabalhar em sala de aula de uma maneira que seja possível essa relação, essa integração? Aí eu coloco ali, a questão que se segue é como, de que maneira, usando quais estratégias. Precisamos nos preocupar mais com as práticas cristãs, como desde o início eu estou falando, do que com ideias cristãs. Pensamos mais como eu devo ensinar, como um professor cristão, do que com o ambiente de trabalho e a relação com os estudantes, tá? Então, gente, quem está no grupo sabe como se discutiu isso muitas vezes, né? Ah, mas eu sou cristão, professor de história, vou trabalhar com tais conteúdos específicos, né? Como é que eu vou trabalhar sendo cristão? E a gente se preocupa muito nas ideias e não foca tanto nas práticas. E esse texto aqui ele é rico porque traz as práticas. Aí a citação do Smith, do David Smith, diz assim: ensinar é ter algum conteúdo, um plano e algumas estratégias e habilidades, com certeza, mas também consiste em fazer escolhas sobre o tempo e o espaço que são usados, quais interações ocorrerão, quais são as regras e ritmos as governarão, o que será oferecido como alimento e usado para construir uma imaginação compartilhada e quais padrões serão estabelecidos aos alunos. Então, para além do conteúdo, David Smith nos mostra a importância da sala de aula, o lugar, sala de aula. Como nós, no nosso dia a dia, eu pergunto a mim mesmo como professor e para vocês, professores também, como no nosso dia a dia de sala de aula, eu consigo transformar esse local, que é o local que é a minha casa, né? A casa onde eu habito com esses alunos por 1 ano, 2, 3, 4 anos. Como que eu faço desse lugar um lugar cristão, um lugar que seja próximo ao cristianismo, que eu possa colocar isso, né, de uma maneira prática? Então, aqui, mais uma vez, não é só o conteúdo, mas é o lugar, o tempo, as relações com as pessoas. Sua sala de aula é uma casa. É aqui que aqui que é o ponto alto do trabalho do David Smith. Ele diz assim, ó: quando ensinamos e projetamos o aprendizado, oferecemos um lar temporário, no qual os alunos viverão por algum tempo e moldamos os padrões de vida comunitária de acordo com os quais eles crescerão. Uma pedagogia é uma casa na qual professores e alunos podem viver juntos por algum tempo, um lugar no qual os alunos são recebidos como hóspedes e podem crescer. Olha que, né, que sensacional essa citação do David Smith, né? O que ele está dizendo ali, gente? Que, olha essa parte final, né? Os alunos são recebidos como hóspedes. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram os alunos de vocês como hóspedes? Sabe, como é que a gente trata um hóspede, alguém que chega na nossa casa, né, com toda atenção, com todo cuidado, né, querendo saber sobre a pessoa, a vida da pessoa, o que ela gosta, né, várias coisas, a história da pessoa. Então aqui eu coloquei em vermelho algumas expressões, né, como é que eu posso tornar esse lugar da sala de aula um lugar de participação, de afeto, de segurança,
de atenção, de encorajamento, de empatia, né, de comunicação. Então, tudo isso, gente, é transformar a nossa sala de aula, de certa maneira, numa casa cristã, porque a gente está trazendo essa hospitalidade cristã, a partir das práticas, do comportamento, das coisas que a gente coloca naquela sala. Vejam que não é sobre o conteúdo, é sobre a prática que o David Smith contribui aqui. Ele diz assim: quando ensinamos muitas coisas, estão acontecendo ao mesmo tempo. Que eu disse para vocês no início ali, né? Quando a gente ensina, não é só história que a gente ensina. Ensinar é complexo porque os seres humanos são complexos. E ensinar implica tentar ajudar os seres humanos a crescer. Então, às vezes a gente fica pensando em tantas coisas, tantos objetivos educacionais, quantas habilidades, quantas provas, quantos trabalhos, e a gente perde de vista essa expressão aqui, ó, ajudar os seres humanos a crescer. O que nós estamos fazendo com os nossos alunos? Nós estamos ajudando eles a crescer, a serem pessoas melhores, né? Mas também pessoas que sonham, que expandem a mente, que pensam para além, né, de um livro ou de além de uma sala de aula. Então, aqui está a questão de que a gente precisa, né, considerar que os estudantes são complexos, a relação da sala de aula é complexa e que a gente precisa ajudar eles a crescer, né? E aí tem uma outra citação que é da experiência desse professor, que é o David Smith, que é um professor de línguas, tá? Professor inglês, e ele diz assim: constatei o bem-estar dos alunos no que se refere ao fato de se sentirem acolhidos uns pelos outros. Priorizei valorizar a noção de comunidade e apoio mútuo. Tratar bem os outros, acredito, deve vir da intenção compartilhada de cuidar dos outros. Eu quis transmitir a convicção de que ouvir uns aos outros é importante, porque as pessoas têm valor, e não apenas para articular respostas verdadeiras. Há algo de cristão nisso? Não exclusivamente, mas essas escolhas estão enraizadas em um conjunto de pressupostos e crenças que, para mim, para o autor, e eu acredito nele, incluem fontes explicitamente cristãs. Então, vocês percebem que o movimento é outro, né? O movimento, a preocupação é outra, né? Não é explicitamente dizer-se cristão ou defender coisas, princípios cristãos, né? Talvez existam algumas oportunidades, né? Eu mesmo já tive oportunidades de falar algo, porque o aluno pergunta, você pode falar alguma coisa, mas muitas vezes a nossa motivação é mudar o pensamento do aluno, e aqui tudo está sendo dito que não é o pensamento só, é o coração. Eu lembro que eu li um livro, né, sobre isso, sobre o coração da criança, né? Você não tem que ficar corrigindo o comportamento da criança, você corrige o coração da criança. Isso tem tudo a ver com isso aqui também. É o coração da pessoa que é muito mais importante que o pensamento dela, que as escolhas dela, né? Razões cristãs, olha que interessante isso aqui. Os cristãos não são os únicos que valorizam a comunidade ou que procuram honrar os alunos. No entanto, os cristãos fazem isso por razões cristãs. E o raciocínio cristão estava envolvido em minha escolha no sentido de ouvir, respeitar, aprender nomes, criar um ambiente seguro, construir uma comunidade e coisas do gênero. As escolhas pedagógicas que eu fiz foram influenciadas por minha fé cristã. E ele finaliza, eu estou para o fim aqui já, inclusive, Mateus. A vida cristã não é apenas uma questão de endireitar a cosmovisão, mas de pôr em prática a santificação na conduta diária, mostrando assim os frutos de nossos compromissos e pertencimentos centrais. Então, esse texto do David Smith deixa muito claro que explicitamente tu não precisa trazer os princípios cristãos e a cosmovisão cristã, mas as razões de fundo, aquilo que me motiva a trabalhar com os alunos no meu dia a dia, de tornar aquele ambiente, um ambiente, né, de acolhimento, de amor, ele se torna muito mais impactante e importante. Então, para finalizar aqui, como ser um professor cristão? O principal desafio é desenvolver um repertório de práticas que possam trabalhar isso sob o aspecto pedagógico. Então, quando eu for professor em sala de aula, eu posso praticar a hospitalidade, que é cuidar e tratar bem, né, e não ser um professor mau, um professor maldoso, um professor, né, irônico. Tratar os alunos com humanidade, ver que eles são feitos à imagem de Deus. Tratar com intimidade, no sentido de conhecer, de buscar, se interessar pelas histórias. Afetividade, motivá-los à profundidade humana, a questões existenciais. Aqui na mesma universidade, sempre quando eu posso, eu abordo questões existenciais, porque a minha fé, ela é uma fé em algo muito mais profundo, né? Então, as questões existenciais, o que eu sou, quem eu sou, para onde vou, né? Onde estou, essas questões existenciais, elas são fundamentais. A atenciosidade, a disposição para ouvir.
né? Tudo isso motivadas pela fé cristã, que diz assim: nossas práticas de ensino e aprendizagem podem ser significativamente motivadas pela fé cristã, e não apenas no sentido comum, de que podem ser inspiradas ou obter sua energia da fé cristã. As práticas de ensino podem ser motivadas pela fé cristã, no sentido de que podem procurar quão bem elas se encaixam, se são extensões sensatas do ser cristão. E aí, gente, para finalizar, o último slide, não controlei tempo, até peço desculpa se eu passei um pouco, mas são duas questões que eu trago para nós, para a gente conversar. Ser um cristão devoto é ter o cristianismo no seu dia a dia, marcar o seu tempo com liturgias que te elevam a Deus. Então, ser cristão, o desafio de ser cristão hoje, nesse mundo líquido, nesse mundo fragmentado, nesse mundo, né, que, enfim, distópico, né, de final de mundo apocalíptico, né, que a gente tem aí, é a gente ter práticas diárias com o nosso coração voltado a Deus. Né? A gente tem tanto, e eu já fiz essa crítica até nas redes sociais, quanta gente tem praticado o desenvolvimento pessoal, quanta gente tem se envolvido, né, com racionalismos, com pensamentos estoicos, entende? Porque são interessantes, né, de virtudes. Mas, gente, nós temos uma riqueza na Bíblia, nós temos provérbios, nós temos salmos, nós temos Eclesiastes, nós temos princípios bíblicos para tornar o nosso dia a dia melhor. Nós podemos, no nosso dia a dia, viver e ter liturgias cristãs que nos elevam a Deus. E, para finalizar, ser um professor cristão é amar, se interessar, encorajar, ouvir, aconselhar seus estudantes, com a expectativa de que um dia conhecerão a Deus. A gente pode ter essa expectativa e envolver-se nessas práticas. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de poder fazer essa fala, e peço assim que vocês aí, que se tiverem observações, perguntas, a gente possa continuar conversando, tá certo?